Salve, rapaziada, beleza? Beleza? Bem-vindo ao Game Show, rapaziada. E bom, rapaziada, mais um vídeo de Boruto de Blue Vortex, mais um capítulo lançado aí. E vamos pra leitura, rapaziada. Dessa vez aí é o capítulo 36, Coração de Pai, rapaziada. Temos Amado na capa aí, bem estiloso o Amado. Todos os personagens de Boruto são estilosos demais, né, rapaziada? Não tem jeito. Então o Amado-san aí tá boladão aí, com seus cabelinhos no peito, porra, metendo um verde aí com vermelho e bege. Porra, sabe muito, tá ligado? Cigarrinho na mão, óculosinho, brabo demais, tá ligado? Rapaziada, é o Papai Noel de Boruto e vamos pra cima, rapaziada. O capítulo já começa com o Kawagi falando aí com o Amado, né, num flashback de quando eles estavam conversando e armando aquele plano que foi o final do capítulo passado, né? O Amado foi lá sequestrar o Kashinkoji. E aí o Kawagi fala: "Você tá falando para sequestrarmos o Kashinkoji?" O Amado responde: "Sim, isso mesmo." O Kawagi fica ali olhando, né? E aí ele fala: "Não sei o que pretende com isso, mas quero me certificar de uma coisa. Ajudar você com isso não vai se tornar um empecilho quando eu estiver descendo a porrada naquelas árvores divinas humanoides, né?" Ele pergunta isso pro Amado. O Amado tá lá fumando o cigarrinho dele e responde: "Você sabe disso, não sabe? Não tem com o que se preocupar. Faço tudo pela minha filha. Compartilho do mesmo sentimento de querer dar um fim neles o quanto antes. É só que preciso conversar com o Code em particular." O Amado vai, né, encarar e fala: "Entendi, eu topo. Qual é o plano?" Mano, muito ruim esse roteiro do Kawagi topando isso sem contestar nada, como se fosse algo que realmente ele precisasse, assim, sabe? Tipo assim, ele tá literalmente fazendo um acordo com o Amado, onde o Amado vai ter poder pra controlar a força do Kawagi quando ele quiser. Ou seja, quando o Kawagi, não que o Amado já não tenha esse controle sobre o Kawagi, mas, porra, cada vez mais controle é foda, né, mano? E aí o Kawagi tá deixando isso legal. Chega lá na hora de precisar enfrentar o Amado vai desligar a força dele, botar a força dele em zero, ou quando quiser que ele morra, por exemplo, vai botar a força dele em zero, tá ligado? Então assim, rapaziada, é muito idiota esse roteiro, mas tudo bem. E aí o Kawagi pergunta o plano pro Amado e o Amado fala: "É estranho você estar sendo tão obediente, só de ouvir uma explicação dessa." O Kawagi responde: "Tanto faz, não quero nem saber. Se não for me atrapalhar no meu objetivo, tudo bem por mim." E o Amado responde: "Isso é bem a sua cara. Muito bem. O Boruto está na Vila da Folha agora?" E aí o Kawagi fala: "Sim, ele está. Acho que o time sensorial não vai conseguir encontrar, mas sinto a presença de um Otsutsuki. Certo, então esta é a nossa chance. Agora que o Code está sem o Boruto do lado dele." E aí, beleza, o Amado fala que ele já precisa agir agora, né? E aí ele continua: "Além disso, se acabarmos agindo depois que o Shinjutsu dele recebeu uma atualização das 10 direções, as nossas ações vão acabar sendo expostas." Que aí, no caso, o Kashinkoji acabaria prevendo que eles estariam agindo. E aí o Amado continua: "Temos que agir agora o quanto antes." E aí, beleza, já mostra ali a cena atual, onde o Kashinkoji foi sequestrado, né? Onde eles completaram esse plano. E aí corta pra parte onde o Boku tá conversando lá com a galera do País no Fogo, né? Galera do País no Fogo não, os responsáveis lá, os anciões da Vila da Folha. E aí ele tá contando a história do que aconteceu com ele lá, quando ele foi salvo pelo Boruto, né? E ele fala: "Quando dei conta, de repente, eu estava no terraço da residência do Hokage. Só que até então, estava na sala de interrogatório conversando com o Hokage. Não me recordo de ter saído de lá. Muito menos de ter levantado da cadeira. Isso não foi tudo. Como se não bastasse, um grupo de indivíduos que aparentavam ser aquelas árvores divinas humanoides havia me cercado. Fiquei desnorteado. Foi uma situação de completo desespero. Foi então que aquele sujeito apareceu de repente." Aí mostra o Boruto indo lá salvar ele, pá, chegando hypando, não, farmando a aura, né? E aí ele fala: "O traidor que assassinou o Hokage. Boruto, tudo aconteceu num piscar de olhos. As 6 árvores divinas humanoides que estavam atacando o Kobudono foram eliminadas pelo Boruto num instante." O Asai completou, né? E aí os anciões falam: "Vocês estão dizendo que ele salvou o Kobudono de uma situação desesperadora?" E aí o Kobudono fala: "À primeira vista é o que parece, mas do meu ponto de vista não foi o que aconteceu." Ele é muito esperto, né? Ele é muito sagaz. Aí ele continua: "Foi tudo uma completa armação das mais absurdas. Então o Boruto estava passando por ali e por acaso acabou me salvando? Como se uma coincidência dessas pudesse acontecer. Tenho certeza que foi tudo premeditado, uma armadilha feita para que eu caísse nela." Aí ele continua. Todo mundo fica ali meio que chocado, né? O Sai tá meio tenso. E aí mostra aqui o sapinho, pá. O Sai lembra, né? Pai. Ele lembra ali do... Eu não sei se isso aqui parece ser um flashback, né? De quando o Inojin tava no corpo do Kobudono e olhou pro Sai. Acho que foi isso. E aí, enfim, o Sai continua falando: "Armadilha? O que quer dizer com isso?" E aí o Kobudono responde: "Não percebe, Manaka Sai? O Nara Shikamaru e o Boruto, provavelmente há outros envolvidos também. Seja como for, eles conspiraram por trás dos panos para sabotar o meu interrogatório. Por que Shikamaru estaria se aliando a um traidor? Também não descarta a possibilidade dele estar sendo ameaçado, mas de qualquer forma, o fato de sabotar a minha investigação justo naquele momento já deve ser mais que o suficiente para desconfiar que há ligação entre os dois." E aí os anciões, que estão velhos pra caralho, não se aguenta mais, olha a cara dessa velha, mano. Ele fala: "Que ardilosos. Sendo assim, a hipótese de que o Boruto mantém contato com as árvores divinas humanoides é algo que de repente passa a ter ainda mais credibilidade." E aí outro velho fala que já tá melhor que a velhinha aqui, né? "A essa altura já seria mais natural enxergarmos dessa forma. É bem plausível que o próprio Boruto e mais ninguém tenha deliberadamente atraído as árvores divinas para dentro da vila. Quanto à motivação dele, tem alguns pontos que ainda desconheço, mas pelo menos o vínculo que existe entre Nara Shikamaru e Boruto é evidente." O Kobudono fala isso, né? E aí o Sai vai e tenta, né, falar no meio disso aí. Ele começa a falar: "Espere um pouco, por favor. Não acha que está exagerando? Você está insinuando que o próprio Hokage estaria envolvido em ações
acusações de traição dentro da Vila da Folha? E aí o Kobudono fala, sim, exatamente, é o que eu estou dizendo com todas as palavras, isso sai cada vez mais tenso. É uma história que faz todo sentido, na verdade não consigo nem pensar de outra forma. O culpado por ter ajudado o Boruto a se libertar e fugir é Nara Shikamaru. Não tem como ter sido outra pessoa. Deve ter alguma coisa, algo que possa servir como uma prova decisiva que comprove isso. E eu vou encontrar essa prova, custe o que custar. O Kobudono tá em cima, tá marcando essa situação e ele não para, rapaziada, ele continua falando. Nem preciso dizer que se aliar a um traidor é um crime grave. E, obviamente, o mesmo vale para todos que cooperaram com ele. Por enquanto, em primeiro lugar, como Hokage, ele tem que assumir a responsabilidade por isso. O relatório já foi apresentado ao senhor feudal. O aval deles vai ser só uma questão de tempo. Aval, e aí o Kobudono dá uma olhada pro Sai e responde. O aval para a destituição de Nara Shikamaru, o Hokage atual. Ou seja, o Kobudono tá aí querendo tramar o Shikamaru cair como Hokage, né? Quem vai entrar no lugar dele, se é o próprio Kobudono, se é o Konohamaru, se é, enfim, a Sakura, eu já não sei, rapaziada, mas não temos boas opções para assumir essa cadeira de Hokage atualmente. E aí, beleza, Kobudono fala, a destituição forçada de um Hokage é uma prerrogativa do senhor feudal do País do Fogo. Só depende de que encontremos as provas que comprovem o crime de Shikamaru. Senhoras e senhores, tendo o consentimento de vocês dois, ele não completa essa frase e já volta, quer dizer, ele não completa essa frase aqui nesse quadro, né? Já muda o quadro ali pro Nara Shikamaru, que tá fumando o cigarrinho dele estilo Asuma, tá ligado? Escrevendo alguma coisa ali, ele vai e completa a frase lá de cima. Considerarei que a punição está decidida. Enfim, parece que não sei se já foi decidido ou não, parece que, enfim, é o cara do País do Fogo que tem que decidir, parece que ele vai tentar investigar isso pra tentar arrumar uma prova, né? Enfim, e aí, beleza, alguém fala ali na cabeça do Shikamaru na comunicação, né? Oitavo, aqui é o time sensorial. Há um ponto preocupante no registro de entradas e saídas da vila. O que houve? Pergunta Shikamaru. Há alguns minutos, uma pessoa cujos dados de chakra batem com o do Shiraya-sama parece ter entrado na vila. O Shikamaru já saca, né? O Kashinkoji. Que diabos ele veio fazer aqui? E aí, continuou falando. Anteriormente, tivemos uma ocorrência semelhante envolvendo um membro da cara, então temos receio quanto à possibilidade de tratar de um ataque inimigo. E aí o Shikamaru responde. Correto, entendido. Ouça bem. Daqui em diante, tratem esse assunto como confidencial. Eu vou lidar com isso. E aí já mostra ali... E aí ele pergunta, né? Onde essa pessoa está agora? Já mostra ali o Kashinkoji deitado já numa maca. Ele acorda, né? Assim que ele acorda, ele vê que ele tá totalmente preso e deitado dentro de uma maca, né? Dentro da sala ali de pesquisa do Amado, né? Totalmente preso com essa ferramenta ninja aqui que não deixa ele usar chakra, né? Então ele não pode fazer nada, ele não tem interforça, não tem jutsu nenhum. E aí ele pensa, né? Algemas de selamento que bloqueiam os jutsus. Não vou conseguir controlar nem mesmo os sapos com isto. E aí já mostra ali o Amado chegando por trás dele, botando a mão ali do lado do Kashinkoji. Ele fala, fiquei surpreso. É incrível que você tenha sobrevivido depois de ter enfrentado o Otsutsuki Ishiki. E aí o Kashinkoji já dá uma olhada pra ele e ele continua. Há quanto tempo, Kashinkoji? Espero que não tenha guardado rancor de mim. Em relação àquela missão, responde Kashinkoji, eu já estava preparado para os riscos dela. Tinha consciência de qual era a minha função. Seria errado da minha parte guardar rancor de você. E o Amado responde, ótimo. Só o fato de você ter sobrevivido já foi surpreendente. Mas o que mais me desperta o meu interesse é, sem dúvidas, o seu Shinjutsu, as 10 direções. E aí, beleza, o Kashinkoji já continua ouvindo ele continua falando. A habilidade de ver o que vai acontecer em todos os futuros. Você consegue ter visões de novos futuros, devido às atualizações que recebe de maneira forçada e sem tempo definido. Entendo que é assim que funciona. E aí, beleza, o Kashinkoji já fica ali guardando o que ele tá falando ainda, porque ele sabe que o Amado fez alguma coisa com ele, né, nesse tempo que ele tava apagado ali. E aí o Amado continua. Você disse que a última atualização foi há 4 dias, não é mesmo? Antes mesmo do começo da batalha contra Mamushi. Foi durante essa batalha que tomei conhecimento da existência da habilidade chamada de 10 direções. E, a partir disso, tive a ideia de tomar esta atitude. Em suma, estamos em um novo futuro que se ramificou. Um futuro que você, de 4 dias atrás, ainda não tinha como saber. Beleza. O Amado já sabe ali, né, como funciona, ele já conseguiu entender como funciona a habilidade do Kashinkoji, e ele já tá querendo manipular os próximos futuros, rapaziada. E aí continua tocando a conversa dele. O Amado continua. Na minha opinião, essa é a maior fraqueza das 10 direções. Poderíamos chamar de ponto cego das previsões. Foi justamente nesse ponto que eu ataquei. E como imaginava, funcionou. Você se deixou levar pela sua própria habilidade, Kashinkoji. Ainda é muito ingênuo. Ele dá essa dica pro Kashinkoji, né? E lembrando, rapaziada, que eles trabalhavam juntos ali, né? Eles tinham um plano juntos para derrotar o Ishiki lá na época da cara e tal. Eles eram meio que infiltrados ali dentro da cara, né? Apesar do Amado ter criado todos esses ciborgues, ele sempre teve a missão de, sei lá, salvar a filha dele. Seja isso real por amor ou não, vai saber quem é diabo é a filha dele, mas enfim, a gente vai descobrir, né? O Amado é um cara que joga sozinho, rapaziada. Ele joga de acordo com os próprios planos e ele não joga em dupla essa porra. Ele tá ali focado nos próprios planos dele, ele faz tudo que precisar para seguir com esses planos, rapaziada. E aí, beleza. O Kashinkoji já responde aqui. Não esperava que fosse ser tão atrevido assim, Amado. E qual é o seu objetivo? O Kashinkoji pergunta. E o Amado fala, bom, já que é algo que o arquivo de Sharingan de Eida vai acabar sabendo, vou falar com sinceridade. Eu fiz umas pequenas modificações nas suas ondas cerebrais. E o Kashinkoji pergunta, como é? E o Amado responde, calma, não me olhe assim. Peço desculpa por ter usado um método tão bruto, mas me escute, não sou seu inimigo. Eu o mantive imobilizado só por precaução. Tudo o que queria era conversar tranquilamente com você. Vai depender
saber sobre o que você quer conversar. O que você fez, afinal? Pergunta o Kashinkoji, né? E o Amado fala: as informações trazidas pelas 10 direções são uma força extremamente benéfica para nós, mas elas também possuem brechas frágeis, como a que eu explorei agora há pouco. E aí, beleza, ele continua ouvindo e ele continua falando. O problema é essa brecha. Em suma, o intervalo de tempo até a próxima atualização. Se conseguirmos reduzir esse intervalo, ainda que seja só um pouco, vamos poder obter os futuros mais recentes com maior agilidade e precisão. E com isso, será mais fácil evitar o perigo. É assim que eu penso. Aí, beleza, o Kashinkoji não consegue compreender tão bem assim, né? Ou acreditar nele, não sabe o que pensar, continua encarando ele e aí o Amado fala: de certa forma, é como se eu fosse o pai que te criou. Talvez isso seja aquilo que chama de amor de pai. É assim que entendo. Amor de pai, um psicopata maluco. Ele é um cientista maluco total, mano. Ele é Orochimaru, um contra o outro, ia ser coisa linda. O Amado fala: está me dizendo que você aumentou a frequência das atualizações das 10 direções? E aí o Amado: provavelmente. Foi um procedimento realizado com ondas ultrassônicas. Não se preocupe, não foi nada invasivo. Resumindo, seu cérebro está mais ativo do que antes. E aí, beleza, o Kashinkoji continua escutando e aí ele fala: bom, talvez tenha feito isso só pra ficar com a consciência tranquila, mas só queria fazer alguma coisa do meu jeito de fazer as coisas. Mano, ele me engana até, tá ligado? Ele é muito foda. E aí ele fala: Koji, dê uma olhada naquilo. Aí ele aponta ali pra frente, o Koji vai, olha, e ele tá apontando ali pra Keb, né? Que é o corpo da filha dele, né? O clone do corpo da filha dele. E aí ele fala: é um clone da minha filha Keb. As memórias e informações genéticas dela estão inseridas no karma do Kawagi. A gente já mostra ali o Kawagi botando a mão ali, né? Mas isso aqui é só um idealismo ali do Kashinkoji. Do Kashinkoji não, do Amado. E aí ele continua falando: se o Kawagi gravar o karma naquele corpo, pode ser que a minha filha seja completamente reconstruída, com os dados inseridos. É o mesmo princípio da reencarnação dos Otsutsuki, ou seja, ele quer reviver a filha dele do mesmo jeito que os Otsutsuki se tornam imortal por aí, né? Que é através do karma. Jogando suas genéticas ali pra dentro de um karma no corpo de outra pessoa. Ele quer fazer a mesma coisa, só que através do Kawagi com a Keb. E aí, beleza, o Kashinkoji continua olhando e ele fala: me diga, Koji. O Kashinkoji já sabe que vai perguntar, né? Você já viu um futuro no qual o Kawagi gravou o karma naquele clone? O Amado pergunta isso, né? E aí o Koji já vai, olha pra ele, já mostra ali a Keb, e aí ele responde: sinceramente, não vi uma vez sequer. Devido às características desta habilidade, todos os acontecimentos que vi pelas 10 direções são armazenados no meu cérebro como forma de memórias. E é exatamente por isso que posso afirmar com convicção que não há um futuro sequer, no qual isso tenha se concretizado. E aí, beleza, o Amado escuta isso bem, e ele já sabe que, basicamente, se o Kashinkoji estiver falando a verdade, em todos os futuros, o Kawagi não cumpre com o que ele falou, tá ligado? Então, assim, o que o Amado vai fazer? Na minha opinião, ele vai botar o karma em outra pessoa. Agora, quem é essa pessoa, tá ligado? E aí, beleza, já continua ali o Kashinkoji falando, né? Em todos os futuros, Juro aparece, e na grande maioria deles, o Kawagi é morto. E aí, beleza, o Amado escuta isso, e no momento que ele escuta isso, ele vai e tira as algemas ali, né, do Kashinkoji. O que é um pouco estranho, parecia que ele só tava esperando essa resposta pra liberar o Kashinkoji, tá ligado? Apesar de ele ter feito parecer de que o Kashinkoji não tava preso mesmo, tá ligado? Mas beleza, ele fala: obrigado, entendi muito bem. Fico feliz em ter conversado pessoalmente com você. Aí o Koji vai, escuta, e ele continua falando: aguardo ansiosamente pela próxima atualização. Isso tudo de costas, tá, rapaziada? Se mostrando o Amado, mano, em cenas totalmente, assim, com suspense lá em cima. Olha isso, olha esse desenho do Amado, mano. Ele falando de costas aqui não mostrando o olho dele, tá ligado? Ele de costas aqui, ele de costas aqui. Mano, esse cara vai entregar, assim, uns hype mais pica de Boruto, papo reto. Eu confio nesse homem, rapaziada. E aí, beleza, ele fala: aguardo ansiosamente pela próxima atualização, quero saber que tipo de futuro será criado pelo nosso agora. Pelo nosso agora. Ele tá sempre falando ali na questão de nós, né? Nós, nosso futuro, o futuro que nós vamos saber. Parece que ele meio que deve ter dividido também esse poder do Kashinkoji com ele mesmo. Talvez ele possa ter acesso a esse poder assim que o Kashinkoji ativar ele, não sei. Enfim, o cara é cientista e pode fazer muita coisa com tecnologia, né? Então, um mundo muito aberto pro Amado. E aí, beleza, já mostra o Shikamaru chegando perto da sala, ele coloca a senha ali, e a senha não vai, aí ele fala: merda, Amado, seu maldito, mudou a senha de novo. E aí, beleza, já corta ali pro Boruto. O Boruto tá chegando ali onde o Kashinkoji fica escondido, né? E aí ele chega nesse lugar, não vê o Kashinkoji no lugar dele, e aí fala: Koji, pergunta, e aí ele não acha o Koji. Aí logo depois o Koji aparece, através de uma evocação reversa, nesse lugar meio que descabelado, né? Meio que chegando agora ali na frente do Boruto. E aí o Boruto fala: ei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele responde: bom, sim, depois eu te conto. Inodin, o sapo grita lá na cabeça do Inodin que tá em outro lugar. Que susto, o que foi? Responde o Inodin. Aí já mostra ali outro lugar, né? Que é onde a Eida tá com o Daemon, sempre ali com o seu guarda-costas, e já ativa, ele deve ter pedido aqui pro Inodin ativar, né, a comunicação. E aí ele já fala: ei, daqui é o Kashinkoji. Shikamaru, você também está ouvindo? O Shikamaru fala: sim, estou. O que diabos aconteceu? Qual é a intenção do Amado? E aí ele fala: é isso que vamos averiguar agora. Eida, quero que observe as ações do Amado desta última hora. Espere um pouco aí. Dá pra não ficar me dando ordens? Responde a Eida. Isso me irrita. Tem essa ceninha da Eida, né? E aí, pra mostrar que a Eida tem personalidade. E aí o Kashinkoji fala: Eida, é importante. É algo que só você... E aí, nesse momento que ele vai completar a frase, ele começa a ter uma atualização. Já revira os olhos ali. O Boruto já vê que ele tá tendo uma atualização. E aí, nesse momento, ele já era, rapaziada. Ele tá vendo todos
os futuros possíveis agora e aparentemente para os futuros recentes, sabe? Não futuro tão longo como ele estava vendo antigamente. E o Boruto segura ele ali, né? Que ele quase cai. E aí o Kishikawara pergunta: ei, o que aconteceu? E aí a Ida tá ali com o seu Sharingan. Deixa eu ver se ela tava com o Sharingan ativado aqui antes. Tava, ela tá sempre com o Sharingan ativado, não tem jeito. Beleza, é o olho dela, né? E aí, beleza, o Kishikawara pergunta o que tá acontecendo. E aí o Boruto fala: começou a atualização das 10 direções. Aí já mostra o Amado ali de costas de novo, tá ligado? Olhando pro corpo da Akebi. E, bom, se tá acontecendo alguma coisa com ele aqui, eu não sei. Mas se ele tá revirando o olho, também tendo essa mesma reação que o Kashinkoji, também não sei. Mas já corta ali pra Sarada, que tá andando pela vila. E aí mostra: o Koji está atrás de mim. Ela tá pensando, né? Sarada, eu quero que você se deixe ser capturada por ele. Ela pensa ali no que o Boruto falou. E aí, beleza. Já mostra ela andando ali já com o Sharingan ativado. É isso mesmo? Ela ativou o Sharingan aqui, mano. Ativou o Sharingan e continua, né? Durante a nossa luta contra o Mamushi, o Koji espalhou marcas de garra discretamente por toda a vila. Então, não seria estranho ele dar as caras a qualquer momento. Acho que ela tá usando isso pra ver as marcas de garras que tem ali pela vila, pra ver se ela fica perto de uma, né? Ela quer realmente ser sequestrada. Eles realmente acreditaram que isso era uma boa ideia. E aí, beleza. Você provavelmente será levada ao esconderijo das árvores divinas humanoides. Não precisa se preocupar. Com esses símbolos que deixei com você, eu vou voando até onde você estiver. E aí, beleza. Ela continua andando lá e pensa: será que vai ser mais fácil ele aparecer em um lugar que não tenha ninguém por perto? Ela vai e vira num corredorzinho onde não tem ninguém por perto ali. E aí já mostra ali uma marca de garra com um olhinho, né? Do próprio Koji, né? Ali vigiando a Sarada. E aí já mostra aqui, já volta pra cena do Kashinkoji tendo as atualizações. E aí vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Esse aqui é o painel de algumas das atualizações que estão rolando ali, rapaziada. Não sei se dá pra identificar aqui muita coisa, mas aqui parece um garra suja, né? Quando ele não tinha ainda se desenvolvido e virado o que são, né? Os Shinjus hoje. Aqui tem a representante olhando pra alguma tela, aparentemente. Não sei o que significa também, se ela tá vendo alguma coisa ali no corpo de alguém. Aqui tem o Boruto meio que abaixado ali, se levantando. Aqui do lado dele tem o Kawagi. Aqui não dá pra ver o que é. Mostra a Sarada aqui também, rapaziada. O Koji aqui também armado com as suas garras. Parece que ele tá atacando a Sarada aqui, né? Que é o que vai acontecer já já. E aí o Kashinkoji tá aqui olhando tudo, beleza. Mostra o Jura olhando pra baixo. O Hidari com a mão assim, ó. Dá pra ver que ele tá com a mãozinha assim. Será que ele tá tentando pegar o olho de alguém? Talvez da Sarada? Não sei, rapaziada. Pode ser muita coisa, né? Enfim, não diz muita coisa esses painéis aqui. É tudo muita teoria, né, rapaz? Pra gente começar a trabalhar aí. Próximo mês vai ser longo. E aí, beleza, o Kashinkoji continua olhando, enquanto ao mesmo tempo aparece o Koji, né? Com a mesma... quase o mesmo desenho aqui, rapaziada. Tá vendo o Koji aqui? Quase o mesmo desenho do Koji aqui. Não sei se isso aqui seria outro. Aparece, talvez o Koji aqui tá com uma cena mais de dor. Pode ser uma cena de dor aqui no Koji, não sei. Mas enfim, aqui é o atual momento, aparentemente, rapaziada. Ele tá indo pra cima da Sarada, tá ligado? Nesse momento ela pisa ali nas garras sujas que estão no chão. Ele já faz crescer umas garras sujas ali no chão, né? E aí ele já bota a mão na cabeça dela por trás e enfia a cabeça dela diretamente na garra suja, tá ligado? E ele consegue teletransportar qualquer pessoa ou ele mesmo, apenas tocando aí, né? Ele já vai conseguir ir pra o outro lugar onde outra garra suja que ele colocou esteja ali ativa. E é ela que acabou de comprar o óculos dela no capítulo passado, que provavelmente quebrou o óculos aqui de novo, né, rapaziada? Porque essa porrada aqui, não ter quebrado o óculos dela é sacanagem, né? Se bem que, porra, os óculos dela costumam ser indestrutíveis mesmo. E aí volta pro Koji aqui, rapaziada, ou seja, temos mais cenas aqui. Aqui a gente consegue ver o Kobudono, tá ligado? O Konohamaru, o Jura com o Shikamaru, aparentemente, tá ligado? Não sei se eles estão conversando, se eles estão trocando alguma ideia. Essa aqui é a Matsuri, eu acho. A Sarada com seus óculos ainda inteiros. E confirmando aqui o Hidari com a sua mão esticada, como se estivesse indo pegar algum olho, que provavelmente é o olho da Sarada, né? Já corta de novo, temos outras atualizações aqui, que é o Kawagi, né? Com seu olho ativo, ou seja, em luta. O Borushiki aqui do lado, grandaço, bem foda, por sinal. Temos a Himawari, que temos 3 caras que eu não identifiquei quem são ainda. E, bom, quando ele olha e vê o Borushiki aqui, ele já fica meio que assustado, tá ligado? Mas o Borushiki é muito foda, mano. Olha esse Borushiki aqui. Ou seja, um possível futuro onde o Boruto o corpo do Boruto é assumido pelo Momoshiki de novo, né, rapaziada? Assim, excepcional, na minha opinião. E aí, beleza, rapaziada, seguindo, já mostra o Koji meio que desesperado. E aí o Boruto fala: Koji. E aí o Koji vai e começa a falar com o Boruto. Boruto, me escute bem. Ouça com calma o que eu vou te dizer. Ele tá tendo as atualizações dos futuros e tal. E aí ele vai e fala direto. Ele lembra que ele não sabe o que o Boruto planejou com a Sarada, né? Mas agora ele sabe porque ele viu o futuro. E aí ele vai e manda pro Boruto: o plano de usar a Sarada como isca vai falhar. Ele já dá essa cal pro Boruto. E aí o Boruto já olha pra ele. Nesse momento aqui já mostra ao mesmo tempo o Koji, né? Sequestrando a Sarada. E a Sarada deixando ser sequestrada pelo Koji. E aí, beleza. Nesse momento ele sente ali. Esse momento aqui, não. O Koji sente o chakra do Boruto na Sarada. E é através daqueles pingentes que o Boruto deixou com ela pra se teletransportar pra onde ela estivesse depois que ela tivesse sido sequestrada. E aí, quando ele sente esse chakra, ele vai e retira essas ferramentas, esses símbolos, né, que estavam com a Sarada. E aí ele fala: entendi. Por algum motivo, o chakra do Boruto estava sendo emanado de você. Então era por conta disto aqui. São as coisas que ele usa para se mover pelo espaço
espaço e tempo. Ele estava tramando se infiltrar no esconderijo das árvores divinas humanoides com elas, não é? E aí a Sarada fala, droga, isso é ruim. E aí, beleza, nesse momento ela ativa o Mangekyo Sharingan dela, que é o poder, né, para usar os poderes mais fortes dela lá, né, o Hirumi ou qualquer outro poder que ela tenha, que ainda não foi mostrado. E aí, nesse momento que ela ativa, o Koji enfia a cabeça dela dentro da marca de garra e aí fala, mas que pena, hein, já é tarde demais. E aí, ao mesmo tempo, o Boruto lá do outro lado começa a ativar o teletransporte dele, e aí o Kashikoji fala, espere, Boruto, não vá, você vai. E quando ele avisa isso, o Boruto já se teletransportou pra onde a Sarada tava pra tentar salvar a Sarada. E aí o Kashikoji fala, merda, aquele idiota. E aí ele já chega ali onde a Sarada tava, não vê ninguém ali, né? E aí ele vê os pingentes que ele deixou com a Sarada ali no chão e as marcas de garra do Koji em cima desses pingentes. E aí ele fala, Sarada. E acaba o capítulo, rapaziada. Porra, mano, na moral. Rapaziada, que capítulo sensacional, tá ligado? Achei esse capítulo muito foda, ansioso pra caralho pra saber o que vai acontecer daqui a um mês, rapaziada. Mas enfim, por enquanto é isso que temos, nota 10 pra esse capítulo aí. Então, rapaziada, vai deixando seu like aí se você curtiu, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu!